Pois olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez a este meu cantinho. Eu sou a Ana do canal e do blog O Sabor dos Meus Livros e hoje trago-vos a opinião desta obra que está nas minhas mãos e que se chama Filho da Mãe e foi escrita por Hugo Gonçalves. Ora, eu não sei o que é que sairá deste vídeo, digo-vos já que vai ser muito difícil para mim falar sobre a obra, que provavelmente vou ter um discurso muito pouco articulado, que me vou confundir um pouco, que não vou estruturar nada bem as ideias, mas mesmo assim decidi fazer o vídeo por duas outras razões. Primeiro, porque tenho consciência da importância desta obra, tenho consciência de que ela tem, pelo menos daquilo que eu vou vendo por aqui nas redes sociais e nas várias plataformas, que foi uma obra que passou algo despercebida, e também porque ela, apesar de abordar um tema muitíssimo difícil de falar sobre, é uma obra de um autor português e só por isso também merece que seja divulgada. A obra, como vocês percebem pela capa e que continua a mexer muito comigo a nível visual, faz-me muita impressão. Tem uma fotografia que está, como é óbvio, relacionada com o título e relacionada com o tema central dela. Isto que eu tenho aqui nas minhas mãos foi um empréstimo da Paula e eu já sabia que ia ser uma das leituras mais difíceis que eu iria fazer nestes últimos tempos. E digo-vos já no início do vídeo que é muito raro que isto aconteça, mas eu nesta obra fiz aquilo que não costumo fazer, que é criar uma barreira entre mim e a obra. E eu sei e tenho consciência disso, de que eu criei uma barreira entre mim e aquilo que eu estava a ler nesta obra. Porque achei que isso, e depois, quando a terminei e me apercebi disso, sei que isso foi um instinto, foi algo inconsciente, mas como um instinto de sobrevivência que fez com que eu conseguisse ler a obra e não fosse abaixo e não desabasse, porque o tema da obra, que segundo o autor é um relato verdadeiro, é o tema do luto e o tema de uma morte de uma mãe, mãe do próprio autor, que com 32 anos morreu e que o deixou órfão aos 8 anos de idade. E só isto já arrepia qualquer pessoa. Depois, ler uma obra que nos relata isso e nos relata o antes da morte e principalmente o depois da morte da mãe, é algo para o qual nós temos que estar muito bem preparados para ler e que mesmo que estejamos muito bem preparados, poderá acontecer aquilo que aconteceu comigo, ou seja, criar essa barreira para não enlouquecermos de dor, mesmo que a dor que esteja aqui relatada não seja a nossa, mas que ou já foi ou vai ser. Deixem-me respirar um bocadinho. Para ver se eu consigo continuar sem que desabe aqui em frente à câmara, digo-vos mais dois ou três factos concretos e vou-me servir da cábula que tenho aqui no meu caderno com algumas citações que me vão ajudar a reordenar as ideias e a restabelecer-me um pouco. O que nós temos aqui, eu vou dar-vos 3 ou 4 citações
ele diz na página 29 que escrevo para deixar de fugir. E isto aparece associado a uma citação que aparece mais à frente e que diz, na página 175, pela primeira vez assumi que a perda exige o luto e abandonei os artifícios da fuga. Ora, estas duas coisas, a primeira tem a ver com o porquê do autor ter escrito esta obra. Ele escreveu esta obra para deixar de fugir. E fugir de quê? Como vocês perceberam pela outra citação que eu li, para fugir e para assumir e encarar de frente a perda da mãe e o consequente luto. Luto que ele, durante mais de 30 anos, não fez. Fugiu de o fazer. E fugiu porquê? Fugiu porque foi um mecanismo de defesa, mas foi também aquilo que ele observou à sua volta, porque o pai fez o mesmo, o irmão mais velho fez o mesmo. Ou seja, quando nós temos as pessoas mais chegadas à nossa volta, que sofreram a mesma perda do que nós, a terem esse tipo de comportamento, nós percebemos que isso será talvez a melhor forma de nos defendermos e de fugirmos da dor inenarrável, dilacerante de perder alguém tão importante na nossa vida como é uma mãe ou como é uma esposa. E quando nós temos alguém à nossa volta que não nomeia o que é para nós também inominável, quando nós temos alguém à nossa volta que se fecha, que nunca toca no assunto, nós, por muito pequenos que sejamos, começamos a imitar esses comportamentos e fechamos-nos também e não nomeamos quem é inominável. E sendo assim, o autor passou mais de 30 anos sem fazer o luto que deveria fazer, fugindo constantemente e não falando sobre isso. Ao escrever a obra, ele assumiu que deveria deixar de fugir, assumiu que deveria fazer o luto passado 30 e tal anos e assumiu que deveria, com esta obra, mostrar isso mesmo e tentar, não sei se fazer uma homenagem, se o que for, sobre a sua mãe, tentar descobrir talvez quem ela era. Porque eu vou dar-vos mais uma citação. Ele diz que quando a minha mãe morreu, não anulou apenas o futuro que tínhamos ou que teríamos juntos. Eliminou também o meu acesso a tudo o que ela tinha sido até então. E isto é o que acontece quando alguém nos morre numa idade tão tenra. Idade essa que faz com que nós nem tenhamos na cabeça o porquê de saber quem era a mãe antes de ser nossa mãe. E claro, anula também tudo o que nós poderíamos viver com essa pessoa dali para a frente. E a morte, esse terminar, esse interromper tão dilacerante, faz com que nós deixemos de ter alguém e deixemos de ter o seu cheiro, a sua voz, que é aquela coisa que toda a gente fala quando alguém morre, é o terror de esquecer a voz dessa pessoa, de esquecer as feições dessa pessoa. Porque não é a mesma coisa ouvir essa pessoa numa mensagem de voz ou ver essa pessoa numa fotografia, aquilo é estático. E faz também com que tudo o resto fique naquele limbo, e se nós fizermos a mesma coisa que o autor fez, fecharmos o coração, faz também com que nós nunca queiramos pensar nessa pessoa, porque já sabemos que se pensarmos nela, vamos sofrer.
E aquilo que eu vos vou ler agora remete para esse mesmo vazio, para esse buraco, para esse espaço que nunca mais vai ser preenchido. Quando há 32 anos regressei a casa e fui procurar a minha mãe em cada quarto, comecei a esquecer a sua voz. Não tenho o casaco de peles, os desenhos do hospital ou as cassetes. Mas porque somos aquilo que recordamos, nesse dia passei a ser também a sua voz, a sua memória, essa coisa humana, essa coisa assombrosa de podermos amar aquilo que a morte tocou. Eu esta parte acho-a tão bem escrita. Acho que ela toca em meia dúzia de palavras, salvo seja, em tudo aquilo que esta obra me trouxe, por muito doloroso que tenha sido, que foi a leitura desta obra, foi de uma dor tremenda, e não foi mais porque eu já disse, eu criei essa barreira. Eu, antes de terminar o vídeo, e já sei que já estou outra vez com o discurso pouco articulado, mas é mais uma vez um instinto, uma forma de salvaguardar-me, eu digo-vos duas coisas que acho que são importantes dizer. Primeiro, a escrita deste autor marcou-me. Marcou-me porque ele tem um passado jornalístico e isso vê-se no estilo da sua escrita, mas acho que também esse estilo jornalístico que nós achamos que é mais contido, mais concreto, mais objetivo, acho que também foi posto ao serviço desse distanciamento que ele quis criar de um momento tão doloroso, tão horrendo na sua vida. E acho que há aqui momentos mais desapiedados, se vocês quiserem chamar assim, que são mais um mecanismo de fuga. Fuga essa que, como eu já disse, durou mais de 30 anos. Digo-vos também que há aqui coisinhas um bocadinho mais leves que contrabalançam o lado tão pesado que esta obra tem e que nos mostram que esta família deste autor é uma família portuguesa como outra qualquer, e há muita coisa aqui que, com as quais, ou com a qual, não, muitas coisas aqui com as quais nós nos identificamos portugueses. Há muita Portugalidade aqui nas tradições familiares, no facto, por exemplo, de o pai ser de um sítio, o pai acho que era lá de cima do Gerês, a mãe é de outro sítio qualquer, conheceram-se no outro lado do país. Há muita coisa aqui que nos chama e que nos mostra o quanto nós portugueses temos determinadas características. Poderia falar da avó dele, das características da avó dele, por exemplo, que remetem muito para pessoas de idade que nós conhecemos. Há muita coisa aqui que é mesmo nossa, tipicamente portuguesa, e que nos traz assim esse lado mais levezinho para tentar contrabalançar o outro lado tão pesado e tão dilacerante que é o tema central desta obra. Já estou a falar demais, mas também não quero terminar isto sem dizer-vos que toda esta opinião foi feita comigo a tentar controlar-me muito, porque este tema que aqui está é daqueles que me deixa mais apreensiva, obviamente, mas é aquele que mais mexe comigo e é aquele que eu tento afastar da minha cabeça a todo custo, como filha e como mãe. Tento, e por isso mesmo eu controlei-me muito ao longo deste vídeo para não deixar que isso transparecesse muito, ok?
Obrigada, Paula, pelo empréstimo. Eu gostei muito, muito de ler isto, apesar de tudo. E tu percebes o tudo, ok? Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Se já leram, digam. Se não leram e tiverem coragem para ler isto, façam-no, ok? Agora sim, até ao próximo vídeo. Tchau!